Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos em mais uma das lindas oportunidades que estão nos sendo apresentadas, doando um pouquinho dos nossos corações para que possamos estar bebendo desta água maravilhosa e divina que vem de Jesus. E tudo que vem de Jesus é belo, é maravilhoso, e é a boa nova e o seu evangelho que tem que estar tocando nos nossos corações, para que possamos buscar dentro de nosso ser, dentro do nosso eu, tudo que temos em potencialidade, fazer com que ele se desenvolva. Deus não vai dar nada para nós que nós já não temos. Nós temos tudo e ele já nos deu tudo. O que basta a nós agora é estarmos desenvolvendo o que ele nos deu. E como vamos fazer? Ajudando uns aos outros, como Jesus nos diz, que o homem deve ajudar o homem, Deus tem que ajudar o homem pelo próprio homem. Então vamos ajudarmos uns aos outros, através de Deus, através de uns aos outros, e estaremos estendendo toda a luz e todo o amor que precisamos. E precisamos de muito, né, gente? O que mais a gente precisa é de luz. Luz para clarear o nosso caminho. Mas a luz que vai clarear o nosso caminho, por incrível que pareça, não vai ser dos outros, não vai ser dos mensageiros, não vai ser amigo de nós mesmos. Nós temos que levantar, né, como diz no Evangelho, a candeia, colocar em cima da mesa para iluminar todo o recinto, para que possamos estar realmente vivendo em Jesus. A candeia é a lamparina, né? Então, para que a gente possa viver em Jesus. Tá bom, gente? E hoje quem vai fazer a palestra vai ser a nossa irmã Maria da Graça. Quem não conhece a nossa irmã Maria da Graça, ela é bem antiga aqui. Eu não conheço. Ela é desde a época em que a gente nem falava a época. Então, ela está aqui na casa desde o início dos primeiros tijolinhos, né, apresentado. Estava junto com meu pai, levantando a casa, né, ajudando, né, junto com outros, claro, irmãos que aqui estiveram, outros que vieram e outros que estão aqui. Mas vem trazendo e ajuda-nos, né, a trazer os ensinamentos de Jesus através dos cursos, né? Os cursos da doutrina espírita, que são muito importantes, né? A espiritualidade vai vem com muita insistência pedindo para que a gente faça, né? E se eles estão pedindo é porque tem uma lógica por detrás disso tudo, né? A gente vai ficar melhor, a gente vai ficar realmente mais resoluto nas nossas ideias, vamos ter mais percepção no que vamos fazer. É isso mesmo. Então a gente vai beber um pouquinho desta aula e o que ela vai falar hoje vai ser reflexão da vida. Refletindo com Maria da Graça vai ser o nome da palestra de hoje. Pois é, refletindo com Jesus, né? Vamos lá. Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja envolvendo os nossos corações nesta tarde chuvosa, em que muita gente às vezes está em casa, encolhidinho, tem medo de derreter por causa do pensa que é açúcar, né? Mas mas todos nós estamos aqui procurando aprender um pouquinho mais. Olha, substituir a Luísa Pires é difícil. É muito difícil, porque é um espírito que tem assim um grande conhecimento. E eu sou ainda pequenininha, ainda diante de todo esse aprendizado que ela possui, né? Mas eu vou procurar, nesta tarde, trazer uma reflexão e eu gostaria, assim, que todos prestassem bastante atenção, porque isso daqui eu fui escrevendo de madrugada, certo? E eu consegui fazer algumas coisas para a gente ver se a gente entende um pouquinho a respeito de Jesus, a respeito da lei da aprovação, das nossas provações, da questão do mundo. Então vamos prestar atenção e nós vamos aprender juntos. Eu não sou aqui a palestrante, eu sou aqui um aluno que está procurando aprender junto com vocês, certo? Então vamos lá. Então nós falamos muito em Jesus,
fazemos prece. Ah, Jesus, me ajuda. Ah, Jesus, eu estou com um problema. Ah, Jesus. É sempre a gente busca Jesus em todos os momentos. Mas cabe aí uma coisa. O que nós precisamos, como nós entendemos Jesus? Como? De que forma? Então, para nós entendermos Jesus, se tornam necessárias algumas condições para compreender este homem excepcional. Este homem que passou pela terra e deu a vida por nós, para que nós pudéssemos compreender um pouquinho mais nessa grande trajetória da vida, para que nós pudéssemos acordar para os caminhos da evolução. Mas para isso, nós devemos ter uma percepção da vida para compreender Jesus e dos projetos da divindade para com um mundo bastante amadurecido. É natural pensarmos que Deus, como afirmou o pensador, não joga dados, não trabalha com a casualidade. Por causa disso, todas as ocorrências planetárias obedeceram e obedecem uma ordem especial, ordem que conduz o planeta a uma evolução, ao progresso, à felicidade. E para o projeto Terra, até onde nos falam todos os nobres guias da humanidade, o Criador houvera projetado, depois que o planeta atingiu sua maturidade orgânica, depois que as águas chegaram a temperaturas suportáveis pela vida terrestre, depois que a vida terrestre se arrastou pelo solo planetário, sem correr grandes riscos de extermínios pelas altas temperaturas, pelas descargas elétricas e por vários fenômenos climáticos aqui existente neste começo planetário. Depois que as criaturas humanas já haviam chegado ao patamar da razão estabelecida ao nível de um mundo expiatório e provacional, que é o nosso mundo de expiação e provas. Naturalmente, seria importante enviar-se para estes espíritos que aqui estavam, em processo de provações e expiações, apoio, orientações e conforto. Porque antes, nos mundos primitivos, éramos mais regidos pelas leis do instinto. Não temos culpa praticamente.
agimos em função do impulso, porque recentemente saídos da animosidade racional, apenas ensaiamos os primeiros passos. Mas entre os mundos primitivos, entre os mundos de expiação e provas, há mundos intermediários, onde o espírito vivencia experiências notáveis em termos do seu progresso. Tá dando para entender? E é aqui, aí nesses momentos, que vamos cometendo os desenlaces, os desatinos, o orgulho, a vaidade, comprometedores, elementos da pauta do nosso progresso. E assim, chegamos no mundo de expiação e provas. Exatamente para dar conta dessa cota de progresso que nos cabe nesse momento evolutivo em que nos achamos. Porque o mundo, como o nosso, de provações e expiações, tem nessas características elementos bastante ponderáveis. No mundo de provas estão espíritos que necessitam aprender. Aí nós vamos ver o que é mundo de provas e de expiação. Então, no mundo de provas estão espíritos que necessitam aprender. As provas não correspondem a sofrimentos propriamente ditos. Correspondem a dificuldades. Como um aluno na escola, ele precisa atravessar dificuldades que não são para destruí-lo ou perturbá-lo, mas são para dar-lhe uma musculatura intelectual. Uma musculatura intelectual devida à nutrição ético-moral necessária para a caminhada do espírito. E assim, os alunos estão todo o tempo em regime de prova daquilo que aprendem, e a vida o chama imediatamente a dar conta e demonstrar o que aprendeu. Assim é conosco. Saímos de um aprendizado e logo à frente a vida nos faz deparar com situações que devemos colocar em pauta o aprendizado que acabamos de fazer. Eis aí o mundo de provas. Um mundo em que os espíritos precisam aprender
e aprendemos tudo, gente, tudo. Desde respirar, conduzir nossa alimentação, a cozinhar e aprender desde a descoberta do fogo, ainda nas faixas primitivas do mundo terrestre, aprendendo que há alimentos que não podemos comê-los sem cozer. É o progresso. É o progresso se instalando na Terra. E no mundo de expiações, estamos aí agregando aqueles indivíduos que necessitam limpar, resgatar, pagar débitos. Eu vou usar a expressão aqui, pagar débitos, para que haja um entendimento maior. Pagar débitos, reeducar-se em função dos erros, crimes e faltas cometidas. Então, a expiação se refere a resgate de débitos, expiar uma dívida, resgatá-la, pagá-la devidamente. Então é o mundo de provas, que eu expliquei, e o mundo de expiação. Pois aqui estamos no mundo necessitados de aprendizado e responder pelos nossos erros cometidos. Assim, essas necessidades estão em cada um de nós. Não existe dentre nós, humanos terrestres, ninguém que não precise aprender. Aprender coisas, fixar aprendizagem, e ninguém que não tenha o que devolver à vida, usurpado dela indevidamente. Não existe alguém que não tenha que resgatar equívocos cometidos nos dias da nossa ignorância. É por isso que vivemos em um planeta de situações difíceis, que desafiam a nossa capacidade criativa e nos põe à prova. E é aqui, na Terra, que aprendemos a desviar o leito dos rios, levando irrigação onde não há água. É aqui que aprendemos a cortar a madeira, a convertê-la em utilidade. É aqui que aprendemos. É aqui que estamos em provações. Mas é também aqui que temos que suportar a dor do câncer, a debilidade mental, a hanseníase e outras doenças. A morte, que para nós ainda são elementos expiatórios, mas que ainda e muito mais correspondem
as leis naturais da vida. É aqui que nos encontramos em trabalho de provas, aprendendo coisas e expiações, nos reorganizando com as leis de Deus. Se nós falhamos, se nós erramos para com os nossos semelhantes e para conosco mesmos, é aqui que nós temos que responder por tudo isso. E é natural que nesse caminho de lutas do coração e do intelecto, do sentimento e da razão, nós precisamos desse apoio, desse respaldo, dessa inspiração, dessa ajuda que estava nos programas da humanidade. Em cada povo terrestre, em cada época do mundo, nas diversas latitudes planetárias, nós encontramos indivíduos que vieram da parte de Deus para aprender na sua escala evolutiva, ajudando-nos na nossa escala evolutiva. Deus ajuda o homem pelo próprio homem. Aqueles que estão mais evoluídos ajudam aqueles que ainda estão na retaguarda. E como sabemos que a evolução é infinita, os missionários que vieram à Terra, saindo dos seus mundos evoluídos, nos trazer conhecimentos, impulsionando a humanidade à evolução. Daí, quando nosso mestre Allan Kardec indaga dos imortais na questão 132 do Livro dos Espíritos, qual é a utilidade da encarnação dos espíritos? E eles respondem: para uns é a expiação, para outros é missão, mas cabe ainda um outro valor na reencarnação dos filhos de Deus: aprender a desenvolver a parte que lhes cabe na obra da criação. Ao mesmo tempo em que estamos na Terra aprendendo as coisas novas, estamos também aprendendo a cooperar com Deus. Através da indústria, da agricultura e demais elementos variáveis para a nossa vida humana. E foi essa cooperação, tirada do gênio humano, que nos fez alcançar essas magnitudes e que ainda correspondem à nossa pobreza humana. Porque temos preguiça de ler, temos preguiça de estudar, temos preguiça de
aprender, temos preguiça de analisar. É muito cômodo estarmos sentados numa poltrona assistindo uma TV. Aquelas coisas muitas vezes fúteis, coisas que não trazem, não agregam conhecimentos para nós, coisas que nos fazem criar ilusões na matéria, muitas inverdades. É necessário destravar a mente para entender Jesus. E é por isso que fomos escolher no Evangelho de João uma das frases notáveis de Jesus diante de Pilatos, quando ele disse ao preposto de César, na Judéia. Jesus disse: quem é da verdade, escuta a minha voz. João 18, 37. É importante saber. É importante nós sabermos também como é e o que é essa verdade, a que Jesus se refere. Aí pensamos na necessidade de sermos da verdade para seguir Jesus. E o que é a verdade? E o que é a mentira? Não são simplesmente preceitos de ordem religiosa. São preceitos de ordem vivencional. Por quê? Mentira é apenas uma coisa que alguém diz que não corresponde à realidade. Mentira é tudo aquilo que a gente usa e não corresponde à realidade. Tudo aquilo que faz e não corresponde à realidade. Para entender Jesus, eu preciso saber por que é que ele renunciou tanto a tantas coisas. Porque ele renunciava a tudo aquilo que não era realidade, que não era a realidade de fato, embora utilizasse, mas não se apegou a nada. Ele não tinha sequer onde reclinar a cabeça. Nada era dele, nada. E ele nos propôs isto: viver no mundo sem nos deixar escravizar pelo mundo, mas em outro momento ele nos reforçou isso dizendo que deveríamos buscar a riqueza onde o ladrão não rouba e a ferrugem não corrói e a traça não destrói.
são os valores que a traça não corrói, o ladrão não rouba e a ferrugem não destrói? Quais são esses valores? Se tudo isso acontece, não são valores verdadeiros, são valores de mentira. Aí vamos percebendo que mentira e verdade não são coisas que dizemos ao outro, que não corresponde à realidade. É uma forma de viver. É uma forma que nós buscamos de viver. Quando corremos atrás dos valores que vão ficar aqui, estamos fugindo da nossa própria verdade, nos servindo de coisas que não vamos levar. Para entender Jesus, temos que ser da verdade. Vamos usar as coisas sem que elas nos usem. Logo, nada é nosso. Nada. Nem mesmo o nosso corpo de matéria. Nada nosso. Nós trabalhamos, adquirimos as coisas, mas nada vamos levar. Nada. Nem esse corpo íntimo. Embora, muitas vezes, a nossa postura é: meu corpo. Mas, quando nós deixarmos, o Espírito deixar esse meu corpo, um micróbio sem tamanho entra no meu corpo. E agora não é meu. É seu. Uma invasão de micro-organismo no macro-organismo. Mas nenhum micróbio, nenhum, nos leva o Espírito. Jesus nos disse: não temeis quem pode matar o corpo, mas nada pode matar a alma. Diante disso, nós vamos aprendendo que, para entender Jesus, nós precisamos ser da verdade, buscarmos os ensinamentos que Ele nos trouxe, nos despojarmos de todas as nossas imperfeições, de todos aqueles sentimentos terríveis que nós trazemos ainda aninhados dentro de nós. É meu. É tudo meu. A casa é minha, o corpo é meu, tudo é meu. Nada é meu, nada. Como dizia meu pai quando ele era encarnado, ele dizia assim: meu caixão não tem gaveta. Entendeu? Então, nós vamos deixar tudo aqui. O que nós vamos carregar conosco?
os valores que nós vamos adquirindo, o nosso conhecimento, ninguém rouba, a traça não corrói. Esses valores são eternos. Vamos partir para a espiritualidade, retornaremos em outras reencarnações para continuarmos a nossa trajetória, respondendo pelos nossos atos adquiridos, ou bom ou ruim. Mas os conhecimentos intelectuais, os conhecimentos da vida, os conhecimentos da doutrina, todos os conhecimentos intelectuais nós levaremos conosco e estaremos trazendo uma futura reencarnação. Esses são os nossos valores. E quando nós fizermos uma prece e lembrarmos de Jesus, vamos lembrar que Ele nos disse para que nós busquemos os nossos valores, que ninguém rouba e nem corrói. É assim que nós vamos entender Jesus. É assim que nós vamos falar de Jesus. É assim que nós vamos ensinar Jesus. Através dos seus ensinamentos. Através de tudo aquilo que Ele nos trouxe. De tudo aquilo que Ele, quando passou pela terra, teve que nos trazer para que nós pudéssemos acordar. E o que é triste? O que é triste é que às vezes nós não acordamos. Mesmo neste mundo de provas e expiações, nós não acordamos. Às vezes nós queremos que aqueles que nós amamos acordem. Vamos falando, vamos explicando, mas a vida é uma ilusão. A vida faz com que esqueçam as coisas da verdade e buscam as ilusões da matéria, que vai ficar. Tudo fica. Então, meus amigos, essa é a reflexão da vida. Essa é a reflexão de hoje. E vamos dizer: Jesus, mestre divino de amor, me dá o conhecimento necessário. Faça com que minha mente se amplie para esses conhecimentos. Para que eu possa não só aprender, mas para que eu possa levar aqueles que me procuram, aqueles que não conhecem o teu evangelho, aqueles que estão distantes de ti, aqueles que ainda procuram fazer as coisas erradas, que nós até então estávamos fazendo em uma escala muito maior. E que Deus, que Jesus tenha simplesmente a misericórdia de todos nós. Muita paz.